A osmose, assim como a difusão, é um transporte passivo, ou seja, não demanda energia. Diferentemente da difusão, onde observamos o movimento espontâneo de moléculas gasosas ou de partículas em solução, a osmose descreve somente o movimento das moléculas de água através de uma membrana semipermeável. A osmose é definida como o movimento de moléculas de água de soluções mais diluídas, ou seja, onde a quantidade de água é maior, para soluções mais concentradas, onde a quantidade de moléculas de água é menor, através de uma membrana semipermeável. Esse movimento é aleatório e ocorre nos dois sentidos. Eventualmente, uma molécula de água pode passar de uma solução mais concentrada para mais diluída. Porém, a ocorrência da osmose indica que o fluxo é mais intenso do sentido do meio menos concentrado para o mais concentrado, ou seja, do lado que tem mais moléculas de água para o lado que tem menos moléculas de água. Esse fluxo de água é denominado osmose. A osmose continua espontaneamente até o equilíbrio, onde não haverá mais alteração nas quantidades de molécula de água em ambos os lados da membrana. Mas o que é esse equilíbrio? Imagine o seguinte cenário: nós temos moléculas de água e partículas de sal. Se permitirmos que elas se espalhem por difusão, como ficará o arranjo das partículas após esse processo? Na difusão, as partículas se espalham por todas as direções, de forma a permanecerem o mais longe possível uma das outras, de maneira uniforme. E se agora colocarmos uma membrana semipermeável no cenário anterior? As partículas se difundirão para ocupar todo o espaço do lado esquerdo homogeneamente e também do lado direito. Porém, as moléculas de água são pequenas o suficiente para passar através da membrana, mas as partículas de sal não. Então, o que ocorrerá? Vamos analisar os lados separadamente? No lado esquerdo, temos 8 moléculas de água e 2 partículas de sal. E no lado direito, temos 2 moléculas de água e 8 partículas de sal. Aparentemente, temos um equilíbrio entre os lados, pois ambos possuem 10 partículas, certo? A resposta é não. Esse sistema não está em estado de equilíbrio. Para atingir o equilíbrio, algumas moléculas de água do lado esquerdo deverão migrar para o lado direito. Mas por que agora temos um equilíbrio? Lembre-se que as membranas semipermeáveis deixam passar apenas as moléculas de água e não as partículas de sal. Então, depois do movimento das moléculas de água da esquerda para a direita, teremos no final 2 moléculas de água e 2 partículas de sal no lado esquerdo e 8 moléculas de água e 8 partículas de sal no lado direito. Agora, esse sistema está em equilíbrio, pois a razão entre o soluto e o solvente em ambos os lados da membrana é 1 para 1, ou seja, a concentração do soluto é a mesma em ambos os lados da membrana. Uma característica interessante da osmose é que o movimento da água é afetado pela quantidade de soluto dissolvido. Imaginemos um recipiente dividido por uma membrana semipermeável ou membrana osmótica. Agora, vamos adicionar soluções de sacarose em ambos os lados. Entretanto, as concentrações das soluções serão diferentes. A solução da esquerda é mais concentrada em sacarose do que a solução da direita. Isso significa que, proporcionalmente, a solução da direita tem mais água do que a solução da esquerda. Após algum tempo, verifica-se que as moléculas de água atravessam a membrana no sentido de diluir a solução mais concentrada. No final, o nível da água ficará mais alto na parte do sistema em que estava a solução mais concentrada. Até quando o movimento da água através da membrana vai acontecer? A passagem de água através da membrana semipermeável ocorrerá espontaneamente até igualar as concentrações do soluto em ambos os lados.
A diferença de altura das soluções gera uma pressão hidrostática sobre a membrana que equilibra o sistema. Essa é a pressão osmótica do sistema. Porém, se desde o início aplicássemos uma pressão sobre a solução mais concentrada ou menos diluída, a da esquerda, isso impediria que o solvente da outra solução passasse pela membrana semipermeável, ou seja, a osmose não teria ocorrido. Se a pressão aplicada for superior à pressão osmótica, ela força o fluxo de solvente a ocorrer preferencialmente no sentido oposto ao espontâneo. Esse fluxo, denominado osmose reversa, não é espontâneo. Ele só ocorre porque a pressão aplicada é suficientemente alta. A osmose reversa tem como importante aplicação a obtenção da água pura a partir da água do mar. A pressão osmótica da água do mar é da ordem de 27 atm. Essa é a pressão que deve ser aplicada à água do mar, separada da água pura por uma membrana que deixe passar apenas o solvente para impedir que ocorra osmose. Se a pressão exercida for superior a 27 atm, o fluxo osmótico é invertido e a água pura pode ser obtida por osmose reversa.